Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Recentemente, se eu não me engano, em 2013, houve uma alteração, né, do Manual do Diagnóstico de Saúde Mental, elaborado pela Sociedade de Psiquiatria Americana, que é o chamado DSM-5, né, e no DSM-5 houveram mudanças nos critérios de diagnóstico, de avaliação do que é o autismo. Inclusive, o termo autista passou a não ser empregado. Fala-se em transtorno do espectro autista, justamente para evitar o uso pejorativo do termo. E a gente, nós espíritas, temos lá no Livro dos Espíritos 2 expressões que nos fazem compreender muito bem essa preocupação dos cientistas atualmente, né? Lá no Livro dos Espíritos nós temos o capítulo dos idiotas, tem aquela questão, né, da idiotia, e muitas pessoas, quando vêm assim os novos, né, assim, mas por que falar dos idiotas? Idiota é idiota. Eu digo só um detalhezinho aqui, nós não estamos tratando da pessoa como o termo é hoje conhecido como uma ofensa, né? Aqui na época isso era o diagnóstico de uma pessoa que tinha problemas mentais, né? Idiotia era o que usavam lá no século XIX, assim como eles se referiam ao que hoje nós chamamos de depressão, como estado de melancolia. Tá? Então, evitando essa degeneração do termo, né, hoje se fala em transtorno do espectro autista. E espectro porque é uma gama muito grande, né, de sintomas e de condições dessas crianças que são diagnosticadas como transtorno do espectro autista. Tá? Cada um é um, eles têm características semelhantes, no entanto, a gente não pode massificar, né? O espectro é amplo, e é por isso que se fala em TEA hoje, né? E o que é dito, então? Que é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. Vejam aqui, ó, antes, durante ou após o nascimento. Por isso que eu disse para vocês que atualmente, e deixo como indicação para alguém que seja da área, ou se interesse, né, por isso, o livro de uma neuropsicóloga chamado Por que o Amor é Importante. É muito bom esse livro, né, e ele aborda justamente essas questões do que é afetado durante o processo de gestação, né, de como é afetado pelo organismo materno o desenvolvimento do cérebro do feto. Tá? As vivências que a mãe tem durante a gestação e o que isso acarreta no desenvolvimento da criança. Também, se quiserem, eu fiz um trabalho bem completo em Uberlândia, o ano passado, e o pessoal lá tem um vídeo, se quiserem, é só pedir lá para eles que... Aí a gente aborda isso aqui tudo correlacionando essas questões da ciência de hoje com o que está nas obras da codificação e nas obras espíritas, né? Porque também elas falam dessa questão da influência, né? Que eu dei uma rápida pinceladinha ali no início hoje. Tá? Então, esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Tá? Basicamente, se tem que observar na criança isto. Tá? Como é a socialização dela, a fala, né? E comportamentos repetitivos. A criança, né? Aqui uma questão, né? Essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, de ser um bebê já que muito cedo se perceba que ele tem um comportamento diferente, atípico, tá? Como também elas podem ser mais sutis, por isso o termo espectro, né? Elas podem ser mais sutis e só serem percebidas ao longo do desenvolvimento quando se esbarrar na incapacidade. Quando se esbarrar, incapacidade, eu estou usando esse termo aqui no sentido da dificuldade da criança
de cumprir uma determinada tarefa. Até seria melhor dizer inaptidão. Tá? Então, isso pode surgir com 3 anos, com 3 anos e meio, com 4, com 5, com 6, com 8, com 10, com 12, com 15, com 18. Tá? Vai depender, aí sim, então, do grau que essa criança vai, ou adolescente vai apresentar. Então, ele pode apresentar uma dificuldade, assim, ele pode ser tido como uma criança absolutamente normal até os 3 anos, e aí as funções que deveriam ser executadas dos 3 anos em diante ele já não consegue, ou até ele regride. Também tem muitos casos, né, que apresentou por exemplo, apresentou um desenvolvimento de fala e depois parou completamente. Mudou o olhar, antes olhava para as pessoas, depois passou a ter aquele olhar que a gente assim cruza, né, que passa reto pela pessoa, ele não fixa, ele não faz esse contato olho no olho da comunicação, ele olha mais para os objetos, olha mais longe, ou parece que ele perpassa a pessoa. Tá? Então, isso são coisas bem características. A questão dos gestos repetitivos. Tá? Então, o filme que eu referi, né, era aquela coisa do embalar, mas isso, dos 28 que nós temos na sociedade, não temos nenhum que faz isso. Tá? São muito variados, é muito próprio de cada criança. Pode ser deitar no chão e rolar, né? Pode ser um movimento de ficar fazendo assim com a mão, pode ser a questão de tapar os ouvidos, né? Pode ser a questão de meter o dedo no nariz ou no ânus, pode ser puxar a língua, pode ser caminhar. É gestos que a gente tem que observar que em determinados momentos a criança vai fazer aquilo intensamente, principalmente quando eles se desorganizam de alguma maneira, ou rodar objetos. Tá? Vem cá, quando nós trabalhamos com o Rafael, eu dizia, não tem nada que eu não faça rodar. Vocês podem me dar uma tampinha, uma caneta, qualquer coisa. Hoje eu já perdi um bom bocado dessa habilidade, mas naqueles anos em que da infância dele, em que eu estava bem mais próxima, trabalhava direto com ele, com o Jorge, qualquer coisa que vocês me dessem, eu era capaz de fazer rodar também. Porque era a estereotipia mais típica dele de fazer as coisas rodarem. Né? Então, eu tinha que fazer as coisas rodarem também para puxar ele para o meu lado e tirar ele daquela estereotipia. Né? Era o que o Jorge falava lá naquela época. Essa semana eu ainda vi um vídeo na internet de uma pedagoga dizendo exatamente a mesma coisa. Né? Tem que trocar a estereotipia, né? Tem que fazer, e era exatamente o que ele me dizia. Entra no mundo dele e puxa para fora. Né? Entra no mundo dele e troca isso, troca por outra coisa, porque enquanto ele se envolve com a estereotipia, ele está absolutamente distante de tudo e de todos. É um recurso que eles usam para se reorganizar diante de um medo muito grande. Tá? Então, e isso gera tipo uma auto-hipnose, assim, e aí eles ficam cada vez mais distantes e mais naquele mundo fechado. Então, a gente tem que ir com jeito, entrando no mundo deles e trocando aquilo, né, sem agressão. Isso é muito importante. Tá? Principalmente assim, considerando que muitas instituições espíritas têm muitas normas do não curar ao sábado, a gente tem que mudar isso. Tá? Porque existem situações em que não é possível. E o autismo é uma delas. Tá? Existem crianças autistas que simplesmente não param 1 minuto. Tá? Esse menino que eu estou referindo, uma das coisas que o Jorge me pediu para fazer durante o tratamento dele, quando já estava num estágio melhor, e a gente passou a trabalhar a hiperatividade dele, era cronometrar quanto tempo ele ficava em uma atividade. Deu 30 segundos. Marcados no cronômetro. Aí vocês imaginam querer que uma criança que tem essa situação e a sua família fiquem sentados ouvindo uma palestra de 45 minutos, 1 hora. Isto é o inferno em vida para eles. E, obviamente, vai haver perturbação. Então, para o bem geral da nação e de todos, é preferível que se atenda, né, e se libere essas regras, essas exigências que muitas vezes acontecem e que, tal qual na época de Jesus, nos impedem muitas vezes de fazer a dita caridade. Que eu prefiro chamar de fazer aquilo que
a gente se propõe a fazer, tá? De procurar fazer algo pelo nosso próximo que esteja ao nosso alcance. Então, precisa se pensar sobre isso, tá? Porque pode ser muito complicado. Aqui, né? O transtorno do espectro autista, ele pode estar associado com deficiência mental ou não. Nós podemos ter crianças com o transtorno do espectro autista que têm boa capacidade intelectual e até capacidade intelectual, às vezes, acima da média para determinadas coisas. Não é acima da média para tudo, é para determinadas áreas. Tá? São os chamados gênios autistas, né? Mas são muito específicas. Basicamente, história, matemática, desenho, música e algumas outras situações muito raras, mas basicamente eles mostram maior habilidades nessas áreas. Tá? Também dificuldade de coordenação motora e de atenção, então aí eu falei, né, a questão do déficit de atenção, da hiperatividade, a coordenação motora é um problema sério, pode ser, por exemplo, a criança não conseguir andar em linha reta, o que é muito frequente, eles têm problemas de lateralidade, eles batem nas coisas, batem nas portas, não tem a capacidade motora, por exemplo, de fazer isso aqui, né, de pegar uma coisa mais pequena ou um trinco de uma porta e abrir uma fechadura de porta. Tá? É desse nível de situações. Não vamos nem falar da questão da escrita, que aí já é uma habilidade motora fina, já é bem mais complexo para muitos, para a grande maioria. Tá? Também eles têm comorbidades, ou seja, outras enfermidades, outros transtornos ou doenças, né, como se queira pensar, associados ao autismo, as mais comuns, o déficit de atenção e hiperatividade, que eu já referi, dislexia ou dispraxia, e na adolescência, muito frequentemente, eles vão apresentar ansiedade e depressão. E as grandes características que geram tudo isso. Um autista não tem identidade corporal. Isso é a primeira coisa que precisa ser trabalhada com ele. Se eu pedir para uma criança autista me dar a mão, ele pode fazer assim. Não é porque ele está sendo mal educado, é porque ele não sabe o que é a mão, o que é o pé. Porque isso também é um outro preconceito muito grande que as pessoas dizem. Essa criança é mal educada, os pais não sabem educar. Não, aquilo ali é um sintoma de um transtorno. É a função que a gente comentou ontem do desconhecimento, da superstição, do preconceito, que gera sofrimento, né, gente? Porque imagina assim, aqueles pais estão aflitos com aquele filho que eles estão tentando de todas as maneiras, e isso eu digo porque a gente ouve muito essa história recorrente. Eu já tentei de tudo com meu filho, eu já fui de tudo, então até em outra coisa eu vou. Isso faz parte. Tá? Perguntem, todos os pais, todas as famílias que são atendidas na Sociedade de Vida são espíritas? Não. Eu nem pergunto de que religião eles são. Convidamos todos a assistir o trabalho que é feito com os pais, e aqueles que aceitam recebem o passe. A grande maioria aceita porque acaba percebendo que se sentem bem, mas não é obrigado. A única coisa assim, estarem presentes, estarem juntos durante o atendimento dos filhos, sim. Tá? Isso é fundamental. Então, né, gente, nós precisamos trabalhar, a primeira coisa é a identidade corporal, dele se reconhecer. Se vocês pegarem uma foto de uma criança autista que não teve a sua identidade corporal trabalhada, ele vai olhar a foto dele mesmo e vai dizer assim, é um menino. Ele não vai dizer eu. Ou então ele vai, se ele se identificar, ele também vai dizer, esse aqui é o fulano. O nome dele mesmo como se fosse uma terceira pessoa. Se colocar um espelho, ele vai fugir. Se ele não tiver a identidade corporal ainda trabalhada, ele não vai se reconhecer e ele vai ter medo daquela criança que faz os mesmos movimentos que ele. É uma coisa que a gente precisa trabalhar com muita delicadeza. Mas a gente precisa mostrar e ensinar. O uso da música para isso é muito bom, tá? Porque nós não trabalhamos somente o passe magnético, nós trabalhamos o passe magnético e várias dessas, vamos chamar assim, desses recursos que o Georges nos ensinou e que a gente foi
trabalhando e aperfeiçoando, sempre com a supervisão dele também, de se trabalhar essas questões com as crianças, porque isso está ligado lá ao que a gente viu antes, né? Todos nós reencarnamos sem essa identidade corporal, ela precisa ser formada. Por que o autista não consegue? É um processo também, é um processo reencarnatório que precisa ser reelaborado. Ele teve problemas nesse meio aí. A outra